10, 13. Aleluia. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Daqui eu vou ficar só com a palavra pequeninos. Meu testemunho é para as crianças, né? Eu vou contar tipo uma historinha, né? Em dezembro, depois da apresentação de Natal, nem a pastora sabe muito bem o que eu vou falar, né? Porque ela estava meio, eu não perturbei ela com meus problemas, né? Mas eu fiquei muito desanimada, muito desanimada. Depois da apresentação de Natal, eu comecei a questionar Deus, e agora, Senhor, o que eu faço? E o que eu pensava era assim, minhas crianças cresceram. Eu olhei a apresentação de Natal, as crianças grandes, e agora no ministério com os pequeninos. E eles cresceram. Eu não tenho mais o que passar para eles. Eu sei lidar bem com as crianças menores, né? As crianças menores eu domino, né? Mas que as crianças maiores estavam saindo assim do meu controle. Eu falava, eu orava para Deus e falava, Senhor, manda uma ajudadora para me dividir a casa. A minha ideia é essa. Vamos dividir a casa, vamos botar os maiores numa casa, os menores ficam comigo, né? Tipo assim, né? Vamos fazer uma ajudadora. E fiquei orando, pedindo a Deus e batendo na tecla. Eu cheguei a falar algumas vezes isso com a pastora, né? Que a gente precisava de mais uma, de mais uma, de mais uma. E Deus me deu uma revelação, que eu estava orando errado. Oh, meu Deus! Eu falei, Senhor, por que eu estou orando errado? Eu estou orando errado, por quê? E eu comecei a orar a Deus e falei, então me dá uma estratégia, o que eu faço, né? E mais uma vez Deus me revelou que eu tinha que acompanhar o crescimento das crianças, eu tinha que ir junto com as crianças, não ficar para trás. Eu fiquei lá atrás, eu queria que as crianças pequenas, se eu pudesse, eu queria que elas voltassem. Mas não é possível, né? E aí o Senhor, mais uma vez, falou comigo. Se eu não sei lidar com as crianças maiores, você capacita, vai estudar, vai fazer alguma coisa que te possibilite você lidar com as crianças grandes, né? Então Deus não deu mais a questão para ele, né? E eu entrei num grupo de professores, né? Nós somos professores, tá? Por favor. Mas esse grupo era direcionado para a EBD, Escola Bíblica Dominical. E lá no grupo eles falavam muita coisa, né? Ensinavam e tal, mas ainda não era o que eu precisava, porque EBD é uma coisa maior. Aqui é um culto infantil, com horário reduzido, né? Então é diferente. E eu continuei orando a Deus. Deus, não estou fazendo certo, não é isso, o que eu faço, o que eu faço. E de tanto eu orar, Deus levantou dentro desse grupo de EBD uma tia, né, que a gente se chama tudo de tia, uma tia, e ela falou, vamos fazer um grupo do cultinho infantil. Eu falei, oh meu Deus, olha, é a estratégia que eu estou pedindo a Deus. E nós saímos da EBD e essa tia criou esse grupo do cultinho infantil, chamamos de cultinho infantil. E ali eu estou aprendendo muito, eu estou aprendendo a tal da estratégia que desde o início eu estava pedindo a Deus, né? E eu fiquei 2 meses, né, estudando, vendo, orando, me preparando para me poder dar a minha primeira aula, porque é uma coisa totalmente diferente do que eu fazia, era uma coisa que eu não estava acostumada, era uma coisa direcionada para as crianças maiores, né? Então, e lá na salinha eu tenho que lidar com as crianças menores e as crianças maiores junto. Então, não é uma coisa fácil, irmã, não é muito fácil isso. Mas graças a Deus eu consigo, tá, pastor? Então, a primeira aula, no início eu fiquei meio insegura, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E dei a minha primeira aula no finalzinho de junho, né? 2 semanas, 3 semanas, 2
crianças, avisei o pastor que todas as crianças iam comigo, até as mais velhas, e eles foram. A aula é dinâmica, ela é rápida, ela tem como é que eu posso dizer? Uma dinâmica, né? Tem uma dinâmica para fazer com as crianças, né? Aí eu fiz essa dinâmica com as crianças e eles intercederam comigo, né? Entrosaram comigo muito bem. Eu não esperava deles aceitarem tão bem, né? Eles responderam tudo que eu perguntei, eu dei a aula, fiz as perguntas, eles responderam. No final eu dei uma tarefa para eles contarem para a mãe o que eles tinham aprendido naquela aula. E valia um brinde, né? Porque a gente tem também que cativar, né? As crianças, vale um brinde. E botei lá no grupo infantil com as mamães perguntar aos filhinhos que eles aprenderam. E para minha surpresa, cada um falou uma coisa. Um aprendeu uma coisa, o outro aprendeu outra, o outro aprendeu outra. Sabe, eu fiquei assim espantada com isso e muito feliz. É sinal que cada um tem uma visão única da aula, né? O que chamou mais a atenção deles, né? E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Os 10, 13. Aleluia! Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Daqui eu vou ficar só com a palavra pequeninos. Meu testemunho é para as crianças, né? Eu vou contar tipo uma historinha, né? Em dezembro, depois da apresentação de Natal, nem a pastora sabe muito bem o que eu vou falar, né? Porque ela estava meio, eu não perturbei ela com meus problemas, né? Mas eu fiquei muito desanimada, muito desanimada. Depois da apresentação de Natal, eu comecei a questionar Deus, e agora, Senhor, o que eu faço? E o que eu pensava era assim, minhas crianças cresceram. Eu olhei a apresentação de Natal, as crianças grandes, e agora meu ministério é com os pequeninos. E eles cresceram. Eu não tenho mais o que passar para eles. Eu sei lidar bem com as crianças menores, né? As crianças menores eu domino, né? Mas com as crianças maiores estava saindo assim do meu controle. Eu orava para Deus e falava: Senhor, manda uma ajudadora para me dividir a casa. A minha ideia é essa: vamos dividir a casa, vamos botar os maiores numa casa, os menores ficam comigo, né? Tipo assim, né? Vamos fazer uma ajudadora. E fiquei orando, pedindo a Deus e batendo na tecla. Eu cheguei a falar algumas vezes isso com a pastora, né? Que a gente precisava de mais uma, de mais uma, de mais uma. E Deus me deu uma revelação de que eu estava orando errado. Oh, meu Deus! Eu falei: Senhor, por que eu estou orando errado? Eu estou orando errado, por quê? E eu comecei a orar a Deus e falei: então me dá uma estratégia, o que eu faço, né? E mais uma vez Deus me revelou que eu tinha que acompanhar o crescimento das crianças, eu tinha que ir junto com as crianças, não ficar para trás. Eu fiquei lá atrás, eu queria que as crianças pequenas, se eu pudesse, eu queria que elas voltassem. Mas isso não é possível, né? E aí o Senhor, mais uma vez, falou comigo. Se eu não sei lidar com as crianças maiores, você capacita, vai estudar, vai fazer alguma coisa que te possibilite você lidar com as crianças grandes, né? Então Deus me deu mais uma puxão de orelha, né? E eu entrei num grupo de professores, né? Nós somos professores, tá? Por favor. Mas esse grupo era direcionado para a EBD, Escola Bíblica Dominical. E lá no grupo eles falavam muita coisa, né? Ensinavam tal, mas ainda não era o que eu precisava, porque EBD é uma coisa maior. Aqui é um culto infantil, com horário reduzido, né? Então é diferente. E eu continuei orando a Deus: Deus, não estou fazendo certo, não é isso, o que eu faço, o que eu faço. E de tanto eu orar, Deus levantou dentro desse grupo de EBD uma tia, né, que a gente se chama tudo de
de tia, uma tia, e ela falou, vamos fazer um grupo do cultinho infantil. Eu falei, oh meu Deus, olha, é estratégia que eu pedi a Deus. E nós saímos da IBD e essa tia criou esse grupo do cultinho infantil, chamamos de cultinho infantil. E ali eu estou aprendendo muito, eu estou aprendendo a tal da estratégia que desde o início eu estava pedindo a Deus, né? E eu fiquei 2 meses, né, estudando, vendo, orando, me preparando para me poder dar a minha primeira aula, porque é uma coisa totalmente diferente do que eu fazia, era uma coisa que eu não estava acostumada, era uma coisa direcionada para as crianças maiores, né? Então, e lá na salinha eu tenho que lidar com as crianças menores e as crianças maiores junto. Então, não é uma coisa fácil, irmã, não é muito fácil isso. Mas graças a Deus eu consigo, tá, pastor? Então, a primeira aula, no início eu fiquei meio insegura, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E dei a minha primeira aula no finalzinho de junho, né? 2 semanas atrás. E para minha alegria total, eu convoquei todas as crianças, avisei o pastor que todas as crianças iam comigo, até as mais velhas, e eles foram. A aula é dinâmica, ela é rápida, ela tem como é que eu posso dizer? Uma dinâmica, né? Tem uma dinâmica para fazer com as crianças, né? E eu fiz essa dinâmica com as crianças e eles intercederam comigo, né? Entrosaram comigo muito bem, eu não esperava eles aceitarem tão bem, né? Eles responderam tudo que eu perguntei, eu dei a aula, fiz as perguntas, eles responderam. No final eu dei uma tarefa para eles contarem para a mãe o que eles tinham aprendido naquela aula e valia um brinde, né? Porque a gente tem também que cativar, né? As crianças, vale o brinde. E botei lá no grupo infantil com as mamães perguntar aos filhinhos que eles aprenderam. E para minha surpresa, cada um falou uma coisa. Um aprendeu uma coisa, outro aprendeu outra. Sabe, eu fiquei assim espantada com isso e muito feliz. É sinal que cada um tem uma visão única da aula, né? O que chamou mais a atenção deles, né? E eu fiquei muito feliz. Muitos peixes, tinha outras pessoas. E Deus revelou através de muita oração para o pastor que não eram peixes. 5 anos atrás, né? Meu Deus! Não eram peixes, eram almas que estavam sendo pescadas. E eu era muito imatura ainda, então não tinha entendimento sobre tudo que eu precisava ter, sobre toda a experiência que Deus me fez ter do meio do ano passado até agora, até o dia chamado hoje. E quando eu digo experiência, foram lutas. A minha saúde foi acometida, a minha vida financeira, o meu profissional, o meu emocional, o meu sentimental, o meu espiritual. Irmãos, foi tudo. Eu não teria como passar isso para vocês. A pastora está chorando ali, de cabeça baixa, da emoção, porque ela sabe tudo que a gente lutou. E quando eu me mudei para casa, Deus falou assim, Fátima, se for o meu, pode desligar, pode desligar. Deus falou assim para mim, filha, o pastor me avisou 5 anos atrás, não renega o seu chamado. Ele me avisou, sentado na cadeira com a pastora, falou, não renega o seu chamado, porque o preço vai ser alto. E quanto mais eu corri, irmãos, quando Deus falar, vem, você vai. Se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, não tenta fugir não, faz isso não. Faz não, porque vem dobrado, eu teria sofrido muito menos. Se eu tivesse obedecido a Deus, se eu tivesse seguido a voz de Deus. E tivesse ouvido de fato, de verdade, a voz dele, porque nessas horas são muitas vozes na nossa cabeça. O inimigo, ele trabalha 24/24 para te confundir, irmão. Ele não tem folga, ele não tem descanso. Quando Deus fala, vigia, sentinela. Ah, irmãos, isso é verdade. Vigia.
Porque um piscateu já era. Já era. Só que Deus, Ele tem a bondade que nos segue por onde a gente vai. Ele tem a misericórdia que nos segue por onde a gente vai. E Ele nos acha, nos busca e nos concede. Encurtando todo esse testemunho que não dá, como eu falei, impossível, não consigo. Não dá, por mais que eu tente enxugar. É muito grande esse testemunho. E Deus me tirou de um local pequeno, onde eu estava, com meu pai, com a minha família, com meus... nova, matei a minha carne para viver em espírito e verdade,